nada, mas dentro de mim mudou. E a partir desse momento, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o meu pai, eu amo meu pai, mas eu criticava muito meu pai, porque meu pai ele tinha o vício de apostar, sabe? E a gente não tinha dinheiro, e mesmo assim ele não tinha perdido esse vício de apostar, que ele tinha herdado do meu avô. Meu avô, ele era um apostador, assim, que ele perdia tudo, a gente vivia tendo que ajudar financeiramente, ele só não perdeu a casa porque estava, assim, segura no nome do meu pai. Mas o meu avô apostava em cavalos, e o meu pai apostava na loteria. E aí aconteceu uma coisa muito mágica com a minha mudança de sentimento. Meu pai ganhou na loteria. Na época ele ganhou o equivalente a R$ 300 mil. E com isso ele quitou toda a dívida com a agiota. A nossa vida, conseguiu a gente colocar a vida nos eixos. E foi uma coisa muito mágica, sabe? Através da mudança interior. Então eu falo muito para os meus seguidores, que eu chamo de deusinhos, né? Que o poder está sempre na gente. A mudança não está fora, você não depende de nada fora. Tudo que você quer manifestar fora, você tem que mudar, criar dentro, aqui, ó, na mente, no coração, no sentimento. E foi isso, foi a grande primeira mágica que aconteceu. A gente não ficou rico, mas a gente saiu do fundo do poço. Saímos. Foi uma coisa muito linda, emocionante. Em um mundo onde a velocidade dita o valor do ser humano, onde produtividade se confunde com propósito e onde os olhos brilham mais para o cifrão do que para o céu estrelado, a espiritualidade parece ter se tornado um luxo ou uma excentricidade. Mas a verdade é que, sem espiritualidade, qualquer tentativa de prosperar se revela apenas uma ilusão, um castelo de areia construído na beira de um mar agitado. A espiritualidade é, antes de tudo, uma reconexão com o invisível que nos sustenta, não como fuga da realidade, mas como raiz profunda que nos âncora em algo maior do que os nossos próprios desejos fragmentados. Prosperar sem essa conexão é como tentar fazer uma árvore frutificar sem estar plantada em solo fértil. E é justamente essa reconexão que Betty Russell nos propõe. Ela não vende promessas vazias nem fórmulas mágicas. O que ela oferece é uma chave simbólica que abre portas internas esquecidas. A partir de práticas como o Ho'oponopono, Betty nos ensina que limpar as memórias que carregamos, muitas vezes herdadas de nossos ancestrais, é essencial para que a energia do dinheiro possa fluir. O dinheiro, nesta visão, não é um fim, mas um espelho. Foi um processo, né? Não foi do dia para a noite, foi uma busca para mudar a minha vida, porque eu sempre tive essa pegada religiosa, nós éramos praticantes, mas num determinado momento da vida, tudo começou a dar errado. E a gente acreditava que tudo estava fora, que existia, que Deus era um Deus que estava muito longe da gente, que ele escolhia no palitinho quem ia se dar bem na vida, quem ia ser rico, e que quem nascia pobre estava fadado a ser pobre. Nós éramos um mar de crenças limitantes. A gente não tinha consciência de que a mente cria a realidade, e o que tinha de programação na nossa mente, da minha família, de todos nós, estava criando dificuldades. Com isso, a gente entrou no fundo do poço, ao ponto de depender de pessoas fazerem cesta básica para a gente. Todos ficaram sem emprego, todos, meu pai, todos nós. E a gente achava que tinham feito macumba para nós. Chamamos até o padre para benzer a nossa casa, mas tudo só piorava, cada vez mais piorava. A gente não entendia que, como nós estávamos só olhando e vibrando nas perdas, né? As perdas iam acontecendo em mais intensidade. E a perda começou, tudo começou, o fundo do poço começou quando a minha avó materna partiu. Porque foi uma perda assim tão dolorosa e a gente não aceitava, a gente achava que Deus era injusto. Por quê? Tantas pessoas más. Por que leva alguém tão bom, né? Então a gente não entendia certas coisas, questionava, se sentia insatisfeito, injustiçado, criando mais insatisfação, porque nós atraímos aquilo que vibramos, né? A lei da atração é isso. Muita gente diz, a lei da atração não funciona para mim quando as coisas não acontecem como as pessoas querem. Mas a lei da atração está funcionando o tempo todo, é a lei primordial do universo. Só que a lei da atração é, você atrai o tempo todo, 100% do seu tempo, aquilo que você está vibrando. Nós vibrávamos medo, insatisfação, um senso de injustiça e atraíamos mais dificuldades, perrengues. Meu pai, só para você ter uma ideia,
A gente já estava numa situação difícil. Ele foi no velório de um vizinho, na volta para casa, bateu o carro, deu perda total, não tinha seguro, não tinha como arrumar o carro. E assim nós fomos perdendo tudo menos a casa. Até que eu encontrei uma pessoa que era muito praticante numa outra religião, na messiânica, na verdade. E a messiânica é de origem japonesa, como a Seishonoye. E eles têm essa pegada de praticar a gratidão, de agradecer por tudo. E aí ela falou, olha, você, Beth, tem que agradecer. E eu falava, agradecer por quê? Não tenho nada para agradecer. A vida da gente tá um ó. Eu vou agradecer o quê? A gente não tem nada. Tinha um agiota ainda. Meu pai se endividou, tinha um agiota ameaçando meu pai de morte. Porque tinha que pagar uma dívida. Era impagável a dívida. Impagável. Mesmo que nós trabalhássemos por anos, era impagável. E ela falou comigo e eu, apesar de não aceitar o que eu estava ouvindo, que eu acreditar que eu não tinha motivos para agradecer, eu falei, bom, deixa eu fazer o que ela está orientando, né? Não custa nada. E comecei a agradecer por tudo, pela pia cheia de louça, porque se tinha pia cheia de louça, a gente tinha comido. A gente vivia em pé de guerra, porque quando acaba o dinheiro, parece que entra assim, é um conflito, a gente vivia em pé de guerra. E comecei a agradecer, porque apesar dos pesares, a minha família estava unida, meus pais não se separaram. Aí comecei a agradecer porque eu tinha uma cama para dormir, um teto que me abrigava, tinha água, tinha o sol, tinha um cobertor, tinha um travesseiro. Eu agradeci até quando eu estava na fila, aquelas filas quilométricas, antigamente é que você pegava fila, não tinha aplicativo de banco, aquelas filas quilométricas, todo mundo reclamando na fila, eu agradecendo, graças a Deus eu estou aqui porque eu posso pagar, eu estou aqui porque eu posso pagar, gratidão. Comecei a fazer uma prática de receber 10 gratidão de 10 pessoas por dia. Então eu comecei a ajudar, comecei a servir as pessoas para receber gratidão e eu fui mudando o meu estado interior de uma forma que quando eu percebi, eu não me sentia mais carente de nada, eu me sentia abundante. Olha que interessante, a riqueza começou a habitar dentro de mim. Nada tinha mudado fora, tá? Nada, mas dentro de mim mudou. E a partir desse momento, aconteceu uma coisa muito interessante, porque o meu pai, eu amo meu pai, mas eu criticava muito meu pai, porque meu pai ele tinha o vício de apostar, sabe? E a gente não tinha dinheiro, e mesmo assim ele não tinha perdido esse vício de apostar, que ele tinha herdado do meu avô. Meu avô, ele era um apostador, assim, que ele perdia tudo, a gente vivia tendo que ajudar financeiramente, ele só não perdeu a casa porque estava, assim, segura no nome do meu pai. Mas o meu avô apostava em cavalos, e o meu pai apostava na loteria. E aí aconteceu uma coisa muito mágica com a minha mudança de sentimento. Meu pai ganhou na loteria. Na época ele ganhou o equivalente a 300 mil reais. E com isso ele quitou toda a dívida com a agiota. A nossa vida, conseguiu a gente colocar a vida nos eixos. E foi uma coisa muito mágica, sabe? Através da mudança interior. Então eu falo muito para os meus seguidores, que eu chamo de deusinhos, né? Que o poder está sempre na gente. A mudança não está fora, você não depende de nada fora. Tudo que você quer manifestar fora, você tem que mudar, criar dentro, aqui, ó, na mente, no coração, no sentimento. E foi isso, foi a grande primeira mágica que aconteceu. A gente não ficou rico, mas a gente saiu do fundo do poço. Saímos. Foi uma coisa muito linda, emocionante. Ele reflete o que está dentro, nossas crenças, nossos traumas, nossa disposição para receber. E se dentro de nós há medo, culpa, escassez, então é isso que ele refletirá. Ao contrário, se dentro de nós há gratidão, abertura, entrega, então ele se torna um rio abundante. A prática da gratidão, nesse sentido, não é um ato de cortesia, mas um alinhamento vibracional com aquilo que já é nosso por direito espiritual. Quando agradecemos não apenas o que temos, mas o que ainda virá, estamos dizendo ao universo: eu confio. E essa confiança é uma força silenciosa que movimenta montanhas. Mas há algo ainda mais profundo no ensinamento de Beth Russo. A ideia de que prosperar é um caminho de cura. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de se tornar alguém capaz de sustentar a energia da abundância sem se perder nela. Muitos chegam à riqueza e sucumbem. Por quê? Porque não têm estrutura interna para lidar com o poder que ela traz. Tornam-se reféns do que possuem. Beth, ao contrário, nos convida a fazer da espiritualidade o alicerce dessa casa interior.
para que quando a prosperidade chegar, ela encontre morada em um coração limpo, em uma mente serena e em uma alma conectada. É incrível, né? Porque quando acontece, quando você tá mal, quando você está pobre, né? Você não vê motivo para ter gratidão. Não. Porque você fala, vou agradecer o quê? Essa vida horrível que eu levo? Isso. Meu pai tá jogando, o carro bateu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o difícil que a gente queria que você tá passando brilhantemente aqui é essa virada, né? Sim. E quando você começou a vibrar, você acredita que nós somos capazes de até ganhar na loteria com a vibração. Tudo. Porque assim, tudo que eu construí depois disso, eu não ganhei na loteria. Meu pai ganhou para tirar gente. Foi a única vez que ele ganhou. Uhum. De todos os anos que eu convivi com meu pai, porque meu pai partiu já, ele é uma estrelinha. A morte não existe, né? Eu tenho certeza que ele está aqui comigo, por isso que eu me emocionei, eu senti muito forte. É uma coisa assim, eu honro a vida do meu pai. Meu pai é o meu grande exemplo, meu grande herói, mas existe uma tendência da gente ficar insatisfeito com os pais da gente, a gente só vê... Existe uma tendência de a gente só olhar o que não está legal. A gente quer mudar até as pessoas, né? E a gente só tem o poder de mudar a gente mesmo. E o mais mágico é que quando a gente muda a gente... nós mudamos a percepção de tudo. Quando a gente se alinha com o amor que a gente é, porque nós somos extensão de Deus, né? Nós somos amor em essência. Esse é o grande caminho, é se alinhar a esse amor. Quando você trabalha em você e você se alinha, a abundância vem, a paz vem, pessoas melhores vêm, pessoas que não são legais vão saindo da sua vida. Vai tudo mudando, a mágica vai acontecendo e é de dentro para fora. Essa visão remete às tradições mais antigas da humanidade. No Egito Antigo, por exemplo, o faraó não era apenas um governante político, mas um mediador entre o visível e o invisível. Prosperar significava estar em harmonia com Ma'at, a deusa da verdade e da ordem cósmica. Na tradição judaica, o conceito de Shalom não é apenas paz, mas também prosperidade em todas as áreas da vida, incluindo o espiritual. E no pensamento oriental, especialmente no taoísmo, a verdadeira riqueza é estar em fluxo com o Tão, o caminho. Betty Russo, de maneira acessível, traz esse saber ancestral para o nosso tempo, unindo práticas modernas com sabedoria milenar. O Ho'oponopono, prática havaiana de reconciliação, é uma tecnologia espiritual de altíssimo poder. Quando dizemos sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, não estamos apenas limpando memórias, mas resgatando nossa capacidade de amar e sermos amados. Essa frase, aparentemente simples, é um mantra alquímico que transforma a densidade do trauma em leveza de possibilidade. A gratidão, por sua vez, é o motor invisível da prosperidade. Quando somos gratos, abrimos canais. O contrário da gratidão é o ressentimento, e onde há ressentimento, o fluxo é interrompido. É como tentar fazer a água passar por um cano entupido. Gratidão é desobstrução. Betty também fala da importância da intuição. Prosperar não é seguir fórmulas alheias, mas desenvolver escuta interna. É permitir que a alma nos guie. Incrível. E essa história do vício no jogo, ela é interessante porque normalmente quem faz parte desse sistema, né, familiar em que tem uma pessoa que sofre de um vício, seja qualquer vício, né? Pode ser álcool, pode ser remédio, pode ser reclamação, pode ser qualquer vício, Isso. né? Existe essa tendência de entender que esse vício está destruindo não só a pessoa, como a família também, né? Sim. E nesse caso foi muito interessante porque a virada se veio justamente daquilo que eu senti a sua emoção aqui, né? E a virada veio justamente daquilo que você, como filha, entendia que estava destruindo, prejudicando a família. Que eu criticava. Uhum. Aquilo que eu julgava ser ruim. Nós não temos capacidade de julgar nada. Uhum. Uma crença que eu reforço em mim, né, há muito tempo, é que tudo acontece para o meu bem. Tudo acontece para o meu bem. Então não existe mal, porque a inteligência da vida, Deus que está em todos os lugares e é onipresente, essa energia, essa consciência onipresente, onisciente, onipotente, ela está sempre tentando nos inspirar a ser melhores. Está sempre fazendo algo. Eu falo, vida me surpreenda, porque a vida é Deus, a vida é amor. A vida só tem como nos surpreender com coisas boas.
E essa crença de que tudo acontece para o meu bem faz a gente perceber que aquilo que parecia que tinha vindo para nos destruir veio para nos abençoar. Porque essa situação abençoou minha vida e ampliou minha percepção de que, primeiro, nós não podemos julgar. E o quanto é importante a gente sentir gratidão e fazer a nossa parte. Quando você faz a sua parte, você influencia todos os demais. A gente influencia, somos um, né? Estamos todos conectados. Então, quando a gente muda, a gente influencia todos os demais. Eu acredito, inclusive, que o mundo, apesar de tantas guerras, apesar de tanta violência, tanta destruição, tanta gente praticando golpes, tanta gente fazendo mal, o mundo ainda não acabou, o planeta ainda existe, porque existe uma grande parte da humanidade que vibra no amor como eu, você, como a Alê, que está fazendo o melhor, que está influenciando, que está ajudando. Então, essa vibração, eu falo que 1% de Deus é tão poderoso que é capaz de reverter 99% do mal. 1%, a força é muito poderosa. Então, pessoas como eu, você, como você que está aqui assistindo, né, que também está buscando, porque quem está aqui assistindo também está nessa busca. Sim. É graças a pessoas como nós que o mundo está caminhando para o melhor, né? Eu acredito, sempre para o melhor. Muito bom. Em um mundo saturado de conselhos financeiros, metas e produtividade tóxica, ouvir a própria alma se tornou um ato de rebeldia. Mas é essa rebeldia sagrada que nos salva. A intuição, quando cultivada, nos leva por caminhos que a lógica jamais compreenderia. E muitas vezes é nesse caminho ilógico que a abundância se revela. A proposta de Betty Russell não é apenas teórica. Ela convida à prática diária. E essa é talvez a parte mais transformadora. Porque prosperar exige constância. Não é um salto, mas um ritmo. Como uma dança com o divino. 5 minutos por dia de conexão sincera podem mudar uma vida. Pode parecer pouco, mas é assim que o invisível age, no silêncio, no pequeno, no sutil. É no detalhe que o sagrado se esconde. Historicamente, as culturas mais prósperas foram aquelas que integraram espiritualidade e matéria, onde o templo e o mercado não eram opostos, mas complementares. Na Idade Média, os monges beneditinos prosperaram porque trabalhavam com as mãos enquanto oravam com o coração. No Japão antigo, o código do samurai unia a honra espiritual com a ação precisa. Em todas essas culturas, prosperar era fruto de alinhamento interno, não de ganância. E é exatamente isso que Betty Russell resgata. A espiritualidade é o único caminho para prosperar sem se perder. Sem ela, a riqueza vira prisão. Com ela, vira caminho. Eu queria reforçar esse ponto que eu acho que é muito interessante, que é sobre esse julgamento daquilo que é mal ou ruim na nossa vida. Que, na verdade, tudo é um processo de não ser capaz de entender o aprendizado daquilo, né? Ou não ser capaz de entender o viés positivo de transformação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque com certeza aqui no chat vai ter um monte de gente falando mas tá tão difícil, não tô conseguindo, por que tanta dor, né? Porque eu... E inclusive isso passa também de uma palavra que você colocou, que é se sentir injustiçada por Deus. Né? Uma injustiça de Deus. Se é que isso é possível, eu queria que você falasse sobre isso. Então, na verdade, essa percepção da gente é decorrente da informação gravada na mente inconsciente, porque a mente inconsciente, ela está programada, inclusive a minha mente estava programada para a pobreza, a mente de toda a minha família, por isso que a gente não conseguia sair daquela pobreza. A gente pedalava, sabe, patinava, tentava e não saía. Quando que a gente começou a sair? Quando teve uma mudança interior. Então, a mudança tem que ser mental. Eu recomendo, né, uma das ferramentas mais poderosas que eu compartilho no meu canal do YouTube é o Ho'oponopono Mágico. Essa prática de cura interior, o que é que ela faz? Ela vai limpando na mente a programação inconsciente, a formação que tem lá, a programação que conecta a gente à escassez. Porque, em essência, nós somos abundantes demais. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se nós somos extensão da fonte criadora, nós já somos tudo em essência. Mas vivendo essa experiência humana, a gente foi programado com um monte de mentira que desconectou a gente. Tirou a gente da tomada.
É igual o celular, né? Quando o celular está descarregando, o que você tem que fazer? Você tem que conectar na fonte para carregar. E a gente, para mudar a gente, para trazer abundância, para recarregar, a gente tem que conectar na fonte. E o Ho'oponopono mágico faz essa conexão. Então, com a prática, todos os dias, né? É uma prática que eu faço todos os dias. Eu repito as 108 vezes, eu uso um japa-mala de 108 contas e vou fazendo lá. Beth, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Beth, abençoada, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu faço isso antes de sair da cama, todos os dias. E com isso vai acontecendo uma limpeza, uma cura tão poderosa na mente inconsciente que você vai saindo daquele estado de escassez, de julgamento, de tudo que... Porque julgamento é uma coisa nociva. A partir do princípio que Deus não julga nada nem ninguém. Por mais que a pessoa tenha cometido delitos, por mais que a pessoa tenha cometido atos que não foram legais, sempre existe uma oportunidade para ela melhorar. Deus sempre, o universo, esse amor que está em tudo, está sempre incentivando, sempre dando uma oportunidade. Olha, não sei se vocês souberam, mas o meu Instagram foi hackeado na sexta-feira passada, né? E foi um susto muito grande, porque eu falei, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo comigo? E aí você fica, primeiro, num desespero, num medo de perder todo o trabalho que eu tinha feito, né? Mais de 1 milhão de seguidores lá no Instagram. E aí eu pensei, meu Deus, por que essas pessoas que são tão inteligentes, esses hackers, né? São especialistas, eles são muito inteligentes. Por que eles não usam isso para o bem? Então vem um sentimento de julgamento, de julgar, eles são do mal, de sentir... Eu não deixo isso ficar, eu não deixei em nenhum momento ficar. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi hackers abençoados. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Porque olha só os sinais da vida. Eu trabalho com pessoas e eu interajo muito, eu faço questão de interagir para ver o que estão comentando. Então eu tinha visto, naquele momento, uma mãe comentando lá, eu estava interagindo no YouTube, e ela comentou assim, Beth, você mudou a minha vida, eu vou ser eternamente grata a você. Eu era uma pessoa que reclamava de tudo, eu era uma pessoa doente, eu era um lixo de pessoa, para falar a verdade. E a minha família estava totalmente desconectada. Mas graças às práticas que você ensina, graças ao Ho'oponopono mágico, eu mudei. Eu sou uma nova mulher. E com a minha mudança eu consegui tirar o meu filho de uma facção criminosa. Porque quantos criminosos estão aí em facções e muitas vezes os pais nem sabem. Talvez essas pessoas que invadiram o meu Instagram sejam jovens, adolescentes, nem sempre adultos. Por que eles estão agindo dessa forma? O que tem na mente deles? O que eles viveram? Qual foi a programação? Qual foi o tipo de educação? Não é? Muitas vezes, o pai muitas vezes não tem nem ideia. E aí se junta com amigos, né? Aqueles amigos, porque a gente acaba... Se você está num grupo, tem aquela frase, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Porque a gente é influenciado. Você pode achar uma coisa absurda, mas se todos do seu grupo de amizades acham que usar droga é normal, daqui a um tempo você vai achar que é normal também. Roubar é normal? Ah, vamos dar um golpe aqui, ó, vamos dividir o dinheiro? É normal. Você vai achar normal. Então, tem muita gente que está nesse caminho por desorientação. Então, eu não julguei, eu abençoei. Comecei a fazer Ho'oponopono mágico para o meu Instagram recuperado e abençoado. E aconteceu uma mágica, que a Ângela acabou encontrando um rapaz que é especialista em recuperação, que nós não conhecíamos, ou seja, a vida, Deus foi conectando tudo, as pessoas certas, e aí a gente conseguiu recuperar assim em poucas horas, e aí o dano foi muito menor, porque eles estavam se fazendo passar por mim dentro do Instagram, oferecendo assim, você investe R$300 e recebe 1.500 em 5, 10 minutos. É o típico golpe do Pix. É, o golpe do Pix. Você investe 30 e recebe 80. E era eu, tá? E os seguidores confiam em mim. É a Beth que tá lá. Graças a Deus, a maioria, como eu não faço esse tipo de prática, não faço. A minha prática lá, o que eu compartilho são os meus cursos, é a mudança interior, cura interior. Não compartilho investimento. Então a maioria viu que não era, que havia sido hackeado. E aquela noite a gente não dormiu, a gente trabalhou, enviei mais de 80 mil e-mails, fiz vídeo, tentei assim avisar em todas as redes sociais, compartilhamos em todas as redes sociais, e a gente conseguiu
graças a essa força amorosa que eu chamo de Deus, né? Algumas pessoas chamam de universo, mas eu gosto da palavra Deus. Acho que por causa dessa raiz católica, né? Eu gosto de Deus e eu falo que os meus seguidores são deusinhos. Então, esse não julgamento, ele traz uma paz interior também, porque qualquer julgamento que eu faça é de acordo com a percepção que eu tenho, e toda percepção é de acordo com o que eu tenho na minha mente. Qualquer julgamento é errado, qualquer julgamento. Não existe julgamento certo, porque eu não consigo perceber 100% do que é verdade. Então, se eu vou lá fazer qualquer julgamento, eu imediatamente, se eu percebo que eu estou julgando você por qualquer coisa, eu vou lá e limpo, faço imediatamente julgamento abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Repito algumas vezes até perceber que a intenção do julgamento desapareceu. Eu faço isso para tudo, constantemente, essa limpeza. E quanto mais você faz, mais você vai ampliando, expandindo, ampliando os horizontes, ampliando a percepção. E tendo atitudes e comportamentos e pensamentos e sentimentos mais alinhados com Deus que habita na gente. Eu não sei se eu respondi. Não, respondeu. Eu queria só, então, montar aqui um corte bem fechadinho, especificamente sobre como não julgar. Que é uma coisa que para as pessoas é muito difícil. Muito difícil, é. Então, não julgar é muito difícil porque a mente, ela é muito rápida, ela é muito tagarela. Uhum. E o que a gente tem de programação lá inconsciente está falando com a gente o tempo todo. Então, a gente está julgando o tempo todo. Ah, por que ele usa esse turbante? Nossa, mas por que ele tem o cabelo comprido? Nossa, mas por que o Gilmar não corta o cabelo? Nossa, mas, gente... Por que a Naomi veio de tênis? Nossa, mas por que a Beth não deixa crescer o cabelo? Ô, Beth, então, mas por que você não usou isso? A mente julga o tempo todo. Você leva uma fechada no trânsito, aquele cara é um idiota. Não, ele não é um idiota, de repente ele está com pressa, de repente ele não está bem, de repente ele recebeu uma ligação, ele está correndo para o hospital para ajudar alguém, de repente ele é um médico, a gente não sabe por que ele está correndo. Aquele cara que está atrás de você, te acelerando. Será que ele não é um médico que está indo fazer uma cirurgia de emergência? E você não dá passagem, não, eu vou ferrar ele, né? Então, eliminar os julgamentos. Eu sempre tenho alguém buzinando atrás de mim, eu dou passagem. Na hora que eu percebo que eu estou estressada, que eu estresso, que eu vou julgar qualquer coisa, instantaneamente. Julgamento abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo, julgamento abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Essas palavras são mágicas, são poderosas. É incrível, você repete algumas vezes e a mente para. Ela para de fazer o julgamento, ela desacelera. Essa prática, ela é de verdade mágica. Por isso que eu denominei Ho'oponopono mágico. A gente faz direto ao ponto para várias situações, inclusive para o dinheiro, para limpar crenças limitantes de dinheiro, para várias coisas. Muito legal. Você comentou também logo no começo aqui, né, sobre como a mente cria a realidade. A gente já tratou desse assunto aqui inúmeras vezes, sim, mas a gente gostaria de entender a sua visão disso, de como exatamente a mente cria a realidade. Então, o universo, ele funciona, o universo é mental, né? É a consciência criadora de tudo, a fonte criadora é uma consciência, é uma mente. Então, assim, a mente de Deus, quando ele criou tudo que existe no universo, ele pensa, faça-se o mar, e o mar se faz. Faça-se a floresta, e a floresta se faz. Então, Deus, ele cria através da mente. Ele pensa e cria, manifesta. Então, nós criamos através da mente. Só que a nossa mente cria mais problemas do que coisas boas. Porque nós fomos criados por pais que, de repente, tinham crenças muito limitantes. Então, a gente aprende que dinheiro não dá em árvore, que a vida é luta, que você tem que ir para a guerra todos os dias, tem que matar um leão por dia. Todas essas crenças vão criando as dificuldades. É o que tem na mente. O que tem na mente se manifesta na sua vida. Conforme você vai mudando, você vai fazendo as práticas de cura interior, você vai mudando a programação lá na sua mente, você passa a perceber que você é abundante, todos nós somos, nós já somos tudo em essência. E você vai trabalhando em você para limpar a programação recebida nessa experiência humana, porque eu digo que eu não sou a Beth, eu sou uma deusinha, né? A Beth está aqui vivendo uma experiência humana, eu me considero um personagem vivendo uma experiência humana, você é o Alê. Você está Alê, você está o Guru. Mas nós não somos isso, nós somos muito além disso, muito. E essa abundância, essa força que nós já somos,
Com essas práticas de cura interior que eu compartilho, o Ho'oponopono mágico é uma delas, você vai limpando da sua mente a programação que faz com que você crie dificuldades. A partir do momento que você vai mudando na mente, você vai percebendo a mudança acontecer fora. Foi assim que aconteceu comigo. E o processo não termina nunca, porque a gente está evoluindo o tempo todo. Nós somos parte, extensão do universo. E o universo não para de expandir. Não para nunca. Nós não podemos parar de melhorar. É melhorar um pouquinho a cada dia. E aí você pode pensar, Beth, mas com tanta prática, com tanta cura interior que você faz, você ainda foi hackeada? Mas ninguém está livre disso. Desafios acontecem. Desafios fazem parte. E eu acredito que isso também aconteceu para o meu bem, que tem uma lição muito poderosa. Oportunidade de eu não julgar, oportunidade de eu abençoar, oportunidade de eu enviar luz para essas pessoas que de repente estão nas trevas, de repente eu não sei o que aconteceu, de repente pode ter tido uma mudança grandiosa dentro de cada uma dessas pessoas que elas até desistam de fazer isso com outras pessoas, né? Então eu acho que tudo é oportunidade de aprender e melhorar e fazer diferente, sabe? E se alinhando cada vez mais. Ô Beth, como é que você faz para explicar, principalmente para o brasileiro que tem tanto problema? Eu vejo no seu Instagram, você posta lá, eu tô num hotel maravilhoso, aí um monte de gente deve encher o saco lá e falar, ela é rica e nem conhece a tua história, assim, Sim. né? Então como é que faz para quebrar esse paradigma brasileiro de que dinheiro é sujo, é problema, foi gente que roubou? Como é que você explica isso para os seus alunos? Então, os meus alunos, eles já estão assim eles já são bem diferenciados, mas vira e mexe aparecem pessoas. Ah, tá, para você é fácil falar, você é rica? Tá, hoje eu sou, mas eu saí do fundo do poço. E o caminho de sair do fundo do poço eu ensino para todo mundo. Tem acho que tem mais de 1.300 vídeos gratuitos no YouTube, para quem quiser aprender e praticar. Mas tem que fazer, porque o segredo é a disciplina, você tem que fazer as práticas, não é só assistir os vídeos. Porque assim, você assiste o vídeo, você fala, opa, tem um despertar de consciência. Aí só que quando você começa a praticar o Ho'oponopono mágico, aí a cura vai acontecendo efetivamente, a mudança vai acontecendo dentro. E aí você vai começando a entender, porque você vai sentindo a mudança de dentro de você, e você vai começando a perceber mudanças na sua vida. Você começa a ganhar mais, ou de repente o salário não aumenta, mas o dinheiro rende muito, se multiplica. É o mesmo dinheiro, isso eu ouço muito, Beth, o meu salário não aumentou, mas é incrível, reformei minha casa, aconteceu, meu carro assim... Nunca mais quebrou, param de acontecer perrengues. E as coisas vão mudando, vai acontecendo a prosperidade por causa do alinhamento com a abundância. Então, é o treino, é igual você ir na academia. Você vai na academia um dia, você vai malhar o dia inteiro, você não vai sair de lá musculoso. Você tem que malhar 1 dia, 2, 3, mudar a alimentação. A mente é a mesma coisa, é treino. Você tem que treinar. Só que a maioria das pessoas vai lá, eu quero mudar minha vida. Faz o Ho'oponopono mágico um dia. Beth, não mudou nada, não aconteceu nada. E aí a pessoa para, entende? Faz uma semana. Não é assim. Para você ter resultados no seu corpo físico, você tem que treinar, você malha 1 dia, 2, 1 mês, 2. Você vai vendo. Quando você vai fazendo as práticas de cura interior, Ho'oponopono mágico, vai fazendo afirmações positivas, você vai percebendo as crenças falando com você. Vai ficando tudo, você vai tendo clareza. Você vai tendo mais consciência, porque a maioria das pessoas vive no piloto automático. Ela está errando e ela fala que está fazendo tudo certo, porque ela não percebe que ela está fazendo tudo errado. Ela não percebe por quê? Porque a programação inconsciente é infinitamente mais rápida e poderosa que a consciente. E ela faz no piloto automático, é aquele padrão de conduta, aquele padrão de falar. Ela fala cada coisa absurda, cabeluda. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas jamais deveriam fazer é usar palavras negativas sobre si mesmas depois do eu sou. Porque eu sou, é Deus em ação, né? Eu sou é muito poderoso. E as pessoas falam, eu sou azarada, eu sou preguiçosa, eu sou desastrada, eu sou pobre. Não, então elas vão usando, você tem que falar, eu sou rica, eu sou abundância, eu sou confiança, eu sou segurança, eu sou paz, eu sou luz, eu sou Deus, eu sou Deusinha, eu sou filho de Deus. Deusinha, Deusinho, eu sou. Então, fazer afirmações sempre que te conectem à luz, né? Eu sou luz, eu sou abençoada,
né? Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. É fazer afirmações sempre que reprogramem a sua mente, que te conectem com tudo de melhor. Inclusive, hoje eu fiz um compartilhamento com essa prática do eu sou, porque ela é muito poderosa. Se você fizer uma sequência de eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou sabedoria, eu sou luz, eu sou abençoada, eu sou confiança, eu sou segurança, você pode estar mal. Instantaneamente você sai de um estado de vibração lá no alto, você muda, você começa até a bocejar. É como se tirasse algo negativo de dentro de você, você muda a vibração instantaneamente. Mas as pessoas fazem o contrário. Então elas fazem muitas coisas, ao invés de elas fazerem afirmações positivas, que vão programar positivamente a mente, elas fazem afirmações que confirmam e que reforçam tudo de negativo que já está lá. Por isso que elas não percebem. E aí chega lá e fala, mas isso é para você que é rico, mas eu não vou conseguir. Todo mundo consegue. Todo mundo. Se você entrar no Instagram, como o Instagram é diferente do YouTube, né? O Instagram é uma coisa mais fast food, é uma coisa mais rápida, não tem conteúdo assim de longa duração. Agora no YouTube tem aulas mesmo. Então o pessoal do YouTube é muito alinhado. No YouTube você quase não vê comentários assim. E quando vem, logo vem um deusinho, uma deusinha e explica amorosamente, olha, a Beth também saiu do fundo do poço, eu não sou a Beth, mas eu vou te ajudar, as pessoas se ajudam. É uma comunidade maravilhosa, de pessoas que entenderam, que melhoraram de vida, que estão alinhadas com amor, que mudaram a vida delas e ajudam a mudar a vida de outras pessoas, porque esse é o caminho. É você, todo o bem que você faz para o outro, volta multiplicadas vezes para você. O mal que você faz, volta para você também. Mas o bem, se as pessoas que estão no mal fossem espertas de verdade, elas fariam bem. Porque quando você faz o bem, como o universo é amor, todo o bem que você faz, toda ajuda que você dá, volta multiplicado, porque você está colaborando com a fonte criadora, você está colaborando com o universo, você está colaborando. A intenção da vida é que todos sejam prósperos, que todos expandam, que todos sejam felizes, que todos descubram, tragam à tona o poder que têm. Então, quando a gente ajuda, a gente é muito abençoado e protegido, blindado de verdade. E isso não é apenas uma crença, é uma constatação empírica. Milhares de pessoas no mundo todo relatam que, ao mudarem sua energia interna, tudo ao redor mudou. Relacionamentos, finanças, saúde. Tudo começa dentro. Mas é preciso coragem para olhar para dentro. E mais coragem ainda para mudar o que encontramos lá. Vivemos em uma era de ruído. Todo dia, centenas de vozes disputam nossa atenção. Redes sociais, notícias, gurus do sucesso. Mas há uma voz mais importante, a da nossa alma. E é ela que a espiritualidade nos ajuda a ouvir. Beth Russo não fala de religião. Ela fala de presença, de conexão, de inteireza, de voltar para casa. Prosperar é consequência de quem nos tornamos. E nos tornamos quem somos quando paramos de fugir da nossa essência. O dinheiro, nesse sentido, é apenas uma extensão do nosso ser. Quando estamos em paz, ele vem. Quando estamos em guerra interna, ele foge. Beth nos lembra que não há prosperidade sem perdão, sem liberar o passado, sem limpar as dores antigas. E por isso ela insiste na prática, diariamente, com gentileza, com firmeza, com fé. Não se trata de crença cega. Trata-se de coerência vibracional. Você atrai aquilo que você é, não o que você deseja. Se você deseja prosperidade, torne-se próspero por dentro. Cultive pensamentos prósperos, palavras prósperas, atitudes prósperas. Ame o que você tem. Honre quem veio antes. Agradeça pelo que virá. Isso não é autoajuda barata. É física quântica espiritual. É metafísica aplicada. É sabedoria que pulsa. No fim, a grande mensagem de Beth Russo é que você já é abundante. Só precisa lembrar. Só precisa sintonizar. Só precisa se limpar das camadas que encobrem essa verdade. E isso é possível. Com amor, com constância, com prática. O dinheiro, então, virá. Não como um prêmio, mas como uma consequência natural de quem você é.